Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui no período da tarde, uma sexta-feira, início de ano, né? Então, meu nome é Glócia Trevisanuto, sou da GG Trevisanuto e quero desejar a todos um feliz 2025, que Deus abençoe imensamente, com muitas bênçãos para todos, para os advogados com muitos processos, muitas procedências, né, doutora? De preferência. Hoje estou aqui com a doutora Maria Cristina da Silva Costa, uma advogada que inicialmente, quando eu a vi hoje, achei ela extremamente linda, extremamente elegante. Conversando com ela, achei ela imensamente capaz. Então, tenho certeza que a entrevista será muito boa, doutora. Você vai poder contribuir muito. Obrigada, muito obrigada, Glaucia. Primeiramente, agradeço o convite, né? Pela oportunidade de estar aqui falando um pouco, né, da trajetória, da vida. E desejar também um 2025 muito próspero, amém, né? Principalmente com muita saúde, que eu acho que isso eu tenho certeza essencial, né, que é essencial para a nossa trajetória, né? E que seja uma trajetória, assim, bem profícua, com várias atividades. Eu, principalmente, vou ter várias atividades novas, né? E que eu desejo para todo mundo. E que esse ano realmente seja um ano muito iluminado. Amém, doutora. E a doutora veio de branco com dourado, né, doutora? Tá vendo? Já tô pensando... Muita paz e prosperidade, exatamente tudo que você falou, né? Porque o amarelo, ouro, prosperidade, o branco, paz, né? Isso, verdade, né? Não foi proposital, mas já fica a dica aí, né? Do ouro para todo mundo, de muita paz. A paz, sim, sempre a gente recomenda. E a paz é fundamental, né? Na vida, acho que de todas as pessoas, independente de profissão, independente de áreas, independente de qualquer coisa. Eu falo sempre, a saúde e a paz. Né? E o douradinho também faz parte, né? A gente gosta. É verdade. Doutora, muito obrigada mais uma vez. E eu gostaria de saber por que a doutora escolheu a área do direito. E também a doutora falou para mim que fez uma faculdade antes. Conta tudo, doutora. Quando eu entrei na faculdade, na verdade, minha intenção era fazer pedagogia. Né? Eu queria ser pedagoga. Achava interessante, sempre me falava, sem cara de professora. Mas no fim, não sei nem por que cargas d'água, eu acabei prestando vestibular para letras. E eu fiz a faculdade de letras. Mas aí, quando começaram os estágios, eu fiquei enlouquecida, porque era com crianças, né? Sim. E eu falei, não era isso. Não foi isso que eu pensei. Não era isso que eu queria. Não pensei nisso. Não que eu não gosto de crianças, não é nada disso. Mas eu vi que não era aquilo que eu queria. Aí... terminou aquilo, eu falei, não, eu preciso fazer outra faculdade, mas eu preciso de outra coisa. Eu falava sempre em ouvir, em ajudar as pessoas, mas não era daquela forma. Aí eu fui para ser vestibular para direito, né? Foi eu, umas amigas, foi muito engraçado, que foi uma festa. Vamos lá fazer? Vamos, então vamos fazer. E aí entrei. Né? E entrei, eu estudei em Guarulhos, né? Na FIG, na Faculdade Integrada de Guarulhos. Estudei 2 anos. Naquele tempo, nossa, eu sou daquele tempo que a faculdade de Direito era de 4 anos e não eram 5. Nossa! Eu estudei os 2 primeiros anos à noite. Eu era recém-casada, eu trabalhava o dia inteiro, foi uma loucura, né? Eu trabalhava das 8 da manhã, das 9 às 6, acho que era, não me lembro. De lá eu ia para a faculdade, voltava para casa, e era assim, minha vida sempre foi muito corrida, né? E até eu lembro que tem uma amiga que trabalhava comigo, ela falou assim, eu não sei como você consegue fazer isso e ainda trazer bolinho pra gente de vez em quando, né? Eu falei, acho que eu faço de madrugada, sei lá. Aí estudei os 2 primeiros anos, aí eu fiquei grávida, né? Terminei aquele ano ainda grávida, minha filha nasceu em abril, né? Voltei, mas aí quando ela nasceu, tive a licença, né? Mas aí ela não ficava com ninguém, aí ela mamava. A mãe de primeira viagem também, não queria deixar aquele bebezinho lindo. Olha, era um tormento aquilo ali, né? Assim, falei, não vou mais. Aí eu tranquei a matrícula.
E aí eu fiquei 2 anos, né? Aí quando ela fez, naquele ano parei, no ano seguinte, depois ela voltei para terminar os 2 últimos anos. E voltei também para terminar naqueles 2 últimos anos, porque aquela era a última turma dos 4 anos. Porque senão eu ia ter que fazer 5 mais um. Mais um, né? isso. E foi assim. Só que naquela época era tudo muito diferente, né? O exame da UAB era diferente, tudo era diferente, né? E os estágios eram diferentes. E aí foi que eu me encontrei realmente no direito, né? Eu gostei muito, foi com muito sacrifício que eu falo, por ter uma filha pequena, por estar trabalhando, voltar a trabalhar depois e tudo. Aí só que eu não estudei mais à noite, né? Os 2 últimos anos eu fiz de manhã. E foi muito bacana, assim, me encontrei. E a matéria que muito me chamou a atenção na faculdade foram 2 matérias, que foi Direito do Trabalho e Direito de Família. Eu tive um professor maravilhoso de Direito de Família. E o outro também Direito de Trabalho, inclusive ele era desembargador do TRT. Foi muito legal mesmo. E aí começou a minha trajetória jurídica. Nossa, doutora, que legal. E essas amigas que prestaram junto com você, elas prestaram direito também ou elas foram para outra área? Prestaram direito, mas elas não foram, não passaram, mas eram outras 2 amigas. E depois acho que elas nem, que eu saiba, uma delas eu sei que ela não fez faculdade, ela logo também casou e foi fazer, só a doutora que decidiu. Não, eu sou persistente. O desafio. Eu sou persistente, eu decidi o desafio. Eu vou fazer, vou ser advogada. E foi assim que eu fui. E deu certo, né? Não, com certeza, deu doutora. certo. Quantos anos na profissão? 30 e poucos. 34 anos. Doutora, e com a mesma alegria e o mesmo empenho do início? Hoje até mais, talvez, porque eu mudei de área, né? Então, hoje a área de família, que eu atuo mais na área de família, a gente precisa de mais empenho, né? Eu comecei minha trajetória na área trabalhista, dei uma passada no civil e voltei para o trabalhista. E depois do trabalhista, eu fui para o tributário. Nossa. Fiquei muito tempo no tributário. E ficou rica no tributário? Não fiquei rica. E eu falo do tributário, do empenho, porque o tributário é diferente, muito diferente da área da família. O tributário é muito, você estuda e escreve, e é diferente. Você não tem contato com pessoas direto, né? Sim. Então, a gente, quando atua, você demanda contra a União, contra o Estado, contra o município. Não é pessoal. Então, não é pessoal. E tem o lado que isso, sim, você tem mais tempo, você tem mais liberdade, né? Em compensação, quando você está na área da família, tudo é diferente, né? Os embates são pessoais, a gente acaba querendo ou não se envolvendo. Então, são várias situações diferentes. Mas aí é que está o grande desafio. E foi esse desafio que eu falei, não, eu preciso, é o que eu quero, eu gosto. Quando eu fazia tributário, né? Tinha um sócio. E apareciam alguns casos, né? De família. Ele, não... Eu não tenho paciência. Quando você vai atender esse pessoal, eu vou sair eu nem vou ficar aqui. Eu falei, tá bom, deixa que eu atendo. Agora esse pessoal senta, não levanta nunca mais. Fica falando da vida. Isso que eu falei, mas é isso que eu gosto. Ele falou, você gosta de cuidar da vida dos outros? Eu falei, é verdade. Você quer saber? Eu quero saber da vida dos outros. Quero tirar a experiência das vidas, das pessoas. Porque a gente... Aprendi muito com direito de família. Sim. Aprendi muito. E, claro, eu falo, tributário era outra história, era diferente, mas se bem que eu era focada num nicho de segmento, né? A gente tinha um segmento das indústrias gráficas, né? Então, era uma outra situação. E aí, eu fui migrando, né? Fui migrando e tô aqui. Aí, tô nessa vida agora. Tô nessa vida. De família. De família. Doutora, e quando você se formou lá, que você falou que você começou na área do trabalho, né? Quais foram as maiores dificuldades lá naquela época que você teve? Olha... Sinceramente, assim, para mim, essa trajetória trabalhista, ela foi muito... Ela foi fluida, sabe? Não tive, assim, grandes dificuldades. Eu comecei numa empresa de segurança, trabalhando sempre
para empresas reclamada. Foi muito, assim, até foi o que eu estava comentando com você, eu fui descoberta no fórum, né? Conta do Fórum João Mendes, você sabe que foi interessante. Esse final de semana, essa semana de recesso, eu fui no centro da cidade com meu filho, a gente foi comprar Bíblia ali, né? Tem uma rua ali atrás que vende bastante Bíblias, e aí eu parei em frente ao Fórum João Mendes e assim... Vem tantos sentimentos que a gente não sabe nem definir. Sentimentos bons, sentimentos difíceis, assim, de lembrar de você ali no cartório, falando, pelo amor de Deus, eu preciso despachar com esse juiz, minha cliente precisa dessa decisão. Nossa, isso é verdade. E a doutora disse que passava lá muito tempo, o dia inteiro no João Mendes. Meu último estágio, que era o último semestre da faculdade, eu fui fazer um estágio. E era na área civil, né? Era um escritório de advocacia que atendia uma empresa. E os processos, a maioria era no Fórum João Mendes. Então, era do tempo das publicações de fichinha. Eram todas fichinhas. Aí chegava as fichinhas e era... Não, olha, nossa. Conta. Era terrível. Tinha uma pessoa que ele entregava as publicações. Não era vinha assim pelo correio. Tinha uma pessoa que ele era responsável por áreas. E ele vinha todos os dias com as fichinhas daquele escritório. Eles passavam, acho que a madrugada toda fazendo a separação. Eles pegavam a publicação do Diário Oficial, colava num papel e levava e entregava lá no escritório. E aí, todo dia eu tinha processo para ver. Então, o que eu ia? Lá do último andar e já ia descendo por todos os andares. E conhecia todo mundo, né? Porque... Era automático, né? Sim. Mas era divertido, né? Porque naquela época, claro, a responsabilidade que eu tinha era fazer o andamento do processo e levar o andamento para a advogada, né? A titular do escritório, eles que davam o prosseguimento, né? Então, eu tinha que fazer as anotações. E, claro, conversava com um, com o outro para tentar agilizar uma coisa, a outra, e era assim. Aí, no final do período, já, né? Praticamente às vésperas do recesso, eu estava conversando com um cartorário, né? Nunca esqueço o nome dele, João. E aí eu estava lá conversando com o João, chega uma advogada correndo lá pelos corredores do fórum. Ai, que bom que vocês estão aqui conversando. E eu estou precisando de uma estagiária. Vocês não sabem, podem me indicar uma estagiária, né? Eu olhei para ele olhou para mim, né? Ele falou, não, por enquanto, mas eu posso ver, né? Ele falou, me deixa seu cartão, que aí eu vou verificar aqui e eu te passo. Ai, obrigada, não sei o quê. Aí ele olhou, depois que ela foi embora, e falou assim, e aí, você topa? Eu falei, mas como que eu vou lá para ser estagiária? Eu terminei a faculdade, eu vou continuar estagiária? E como é que vai ser isso? Ah, vai lá, tenta, né? Eu falei, acho que eu vou ligar. Aí liguei, marquei a entrevista, né? Aí, quando eu cheguei lá, ela falou assim, nossa, mas você é estagiária? Eu achei que você era advogada. Eu falei, não, eu sou eu falei, não sou bem estagiária, porque eu terminei a faculdade. Ela falou, então acho que não vai dar certo. Mas, em todo caso, né, vou passar você pro meu gerente, né, e quem sabe, não sei o quê e tal. Eu falei, tá bom, vou lá conversar com o gerente, né. Aí, fui lá, conversei, fiz a entrevista, a conversa foi muito bacana mesmo, a gente conversou, expus pra ele. Falei, olha, eu terminei a faculdade e eu vou prestar, né, a OAB, e não sei como que vai ser a minha situação. Ele falou, olha, eu não posso te admitir como estagiária. Eu poderia como assistente jurídico, se for o caso. E aí depois, mas e depois, se você prestar a OAB? Eu falei, aí eu vou querer ser advogada. Aí eu serei advogada. Eu falei, eu vou querer. Ele falou, tudo bem. Ele falou, não, tá certo, né? Aí eu fui embora, tudo. Eu falei, não vai dar nada, né? Ele queria um estagiário. Mal cheguei no meu estágio lá, que minha irmã me liga falando, olha, ligou uma pessoa tal, falou que quer que você comece a trabalhar amanhã. Nossa. Eu falei, nossa, mas eu não posso, né? E assim foi. Dei um tempo e aí comecei essa trajetória nessa empresa de segurança. Aí ele falou pra mim, ele falou, olha, eu vou te admitir como assistente jurídico, mas se você passar na UAB, é uma promessa que eu vou te colocar como advogada. Eu falei, tá ok, né? Sim. Tá ótimo. Foi em janeiro. Aquele ano, o exame da OAB era em abril e em junho. O de abril, não sei por que cargas d'água, não teve aquele exame de abril. Mas teve o exame de junho, né? E eu falei, bom, eu não podia perder a oportunidade. Sim. Falei, vou me matricular num curso, né? Preparatório. Aí fui assistir uma aula, acho que do curso. 2 aulas eu assisti. E aí falei, bom, vou fazer o exame, vou prestar. Vou prestar na área trabalhista, porque é o que eu tenho mais conhecimento. E o exame também era muito diferente, era uma loucura, né? A gente chegava lá na OAB, sorteava o tema. Sério? Era assim, você chegava lá, sorteava
Você ia lá à tarde, sorteava o tema. Tipo, hoje, na quinta-feira, no dia da semana, na segunda. Segunda, 1h, era o horário de ir lá, sorteava o tema. No dia seguinte, à noite, era o dia de você fazer a apresentação. Era como se fosse uma sustentação oral, uma banca. Sim. Né? E aí você apresentava o tema e aí vinham as perguntas. Sobre aquele tema. Mas, essa já era a segunda fase. A primeira fase era escrita. Sim. Tá? A primeira fase era escrita. Então, você tinha uma nota lá que tirava, a primeira fase escrita. E a segunda que era com o tema específico da matéria, da área que você tinha escolhido, né? E aí eu escolhi o trabalhista, fiz a primeira fase, passei. E aí falei, bom, vamos ver a segunda. Assistia. Todo mundo ia assistir os exames. Era uma loucura. Era na FMU. Era em vários lugares. Aí eu fui. Coitado do candidato ali, né? Não, na minha sala, Maria, tinha 13 Marias. Eu era a 11ª Maria. Então, você imagina todas as Marias ali juntas, olhando, esperando pra ver. E tentando... Não, isso aqui eu sei. Isso aqui eu não sei. Sabe, era uma loucura. Era uma loucura. E aí foi. Aí eu fui, fiz meu tema. Meu tema, a minha peça era alegações finais. Nossa. Né? Aí fui, fiz o tema, fiz a prova. E foi muito engraçado, porque eu nunca fui uma boa aluna em direito penal. Não gosto, nunca gostei. Sabe, assim, tirava a média, né? E aí, só que lá na hora do exame oral, entra tudo. Penal, trabalhista e era cível. Nossa. Então, você tinha que saber o básico, né? Então, tudo bem, o básico eu sabia. E aí, quando foi na hora de fazer o cível, respondi, foi tudo. Aí veio a trabalhista, que era mais extensa, né? E aí foi muito engraçado, que teve um professor, agora esqueci o nome dele, meu Deus, ele é maravilhoso, um desembargador. E ele que foi meu examinador. E aí, na última pergunta, eu respondi todas. Chegou na última, ele fez uma pergunta que a resposta era você ter compatibilidade de horários, né? E eu ali, e ele mas... e eu ficava... Ai, meu Deus, eu não consegui. Aí ele pegou o cronômetro e começou a bater na mesa. Aí na hora compatibilidade de horário. Aí foi uma festa, todo mundo, professor Raimundo. Foi muito engraçado. Mas eu tinha ido, eu consegui passar, assim, né? Foi muito estudo, mas eu passei eu falei, graças a Deus, eu consegui passar no primeiro exame. Que bom, com a nota máxima. E eu falei, meu Deus, foi assim. Eu falei, nossa. Aí era o segundo passo era lá pedir minha vaga de advogada. Aí foi, mas ele falou, não, com certeza eu vou te admitir. E fiquei uns 2 anos lá como advogada. Era uma correria, era uma loucura, porque tinha audiência todos os dias. E assim, os processos eram, que nem hoje a gente fala, né, das audiências digitais, os processos eram todos físicos. Sim. Os fóruns trabalhistas, as varas do trabalho, elas não eram centralizadas. Sim. Né? Então, era Rio Branco, Ipiranga, Casper Libero e Alfredo Ista. E a gente corria para tudo quanto era... E assim, era 10 minutos de diferença. E vários volumes também, quando tinha que levar o processo. Eu atravessei aquela Rio Branco para um lado para o outro, aquela Ipiranga para um lado para o outro, correndo para fazer audiência para um lado para o outro. E o interessante é que naquela época a gente tinha um hall de parceiros, sabe? Que assim, não, pode deixar, eu seguro aqui pra você, eu faço ali, eu faço aqui. Coleguismo, era um coleguismo, era uma coisa muito bacana, que nós perdemos isso com o passar do tempo do processo digital, né? Sim. Então, não existe isso. Claro, não vou dizer que ficou ruim, existe a praticidade, mas nós perdemos muito o contato. Verdade. O contato com as pessoas, o contato, que nem falar, da barriga do umbigo lá no balcão, de você conhecer as pessoas, os cartorários, de pedir mesmo, falar, gente, dá para agilizar, vamos despachar, vamos fazer. Não precisa despachar não, pode deixar, vou falar ali com o escrevente, com o escrivão. Então, a gente tinha isso, né? E nós perdemos isso. É verdade. Né? Então, mas essa foi aí foi, passei na OAB, fui na trabalhista, depois dessa empresa fui para um outro escritório, fiquei uns 2 anos. E aí, um dia, do nada, eu e um colega do escritório, de repente, quando eu me vi, nós estávamos procurando uma sala, foi assim, muito mágico. E a nossa primeiro escritório foi lá próximo ao Fórum João Mendes, né? Porque eu falo ali, pra mim, ele tem um significado, né? Foi na Anita Garibaldi, que dali da minha janela, eu via o fórum.
E nos dias de loucura mesmo, que a gente estava montando os nossos processos tributários, porque eram processos muito extensos, né? Era muita coisa, era muita tese, era muito material que a gente tinha que juntar. Eram uns processos muito bonitos, que eu achava maravilhosos meus processos. Mas era complicado. Aí a gente não dava tempo de almoçar. Quando, vou lá buscar um lanchinho na Santa Teresa. A padaria tradicional ali dos advogados. Então eu peguei muito essa fase, sabe? Do tradicional. Mas assim, doutora, que fase boa, né? Ai, maravilhosa. Tenho muita saudade, muita. Né? Outra época, né? Era diferente, né? Era diferente. Então, hoje, os jovens advogados não viverão. A galera do digital perdeu muita coisa. Perdeu o contato físico. E esse contato físico, eu acho que ele é extremamente importante. Na maioria dos processos, como eu falo hoje, como atuando na área da família, a gente precisa ter esse contato, né? Sim. Muito com as pessoas. Existem muitas reuniões que a gente faz de forma digital, mas não tem como você não fazer uma reunião com o seu cliente presencial. Sabe? Para que ele possa colocar para fora aquilo que ele está sentindo, ele saia do ambiente dele e vá até o seu escritório, porque ali ele se sente seguro para falar determinadas coisas que dentro da casa dela, do cliente, né? Sim. Não tem como fazer. Então, às vezes, a gente precisa desse espaço, a gente precisa desse acolhimento. Olho a olho. Muitas vezes, essa pessoa precisa de um abraço. Verdade. Né? Então, é isso que o digital não vai modificar. Não vai. É isso mesmo. Você sabia que ano passado eu fiz muito atendimento por videochamada, né? Mas esse ano eu já tô entrando com essa intenção de fazer muito presencial. Mais presencial, quero mudar um pouco, sabe? Doutora, essa primeira semana aí já atende umas 10 pessoas presenciais lá no escritório. E foi muito positivo, porque às vezes a gente quer, né, atender um número maior de pessoas. E aí, de repente, a gente faz, né, por videochamada para ter um pouco tempo, né, para poupar, né, para dar tempo de ter um número maior de pessoas, mas eu acho que nada supera o olho a olho. Não substitui, mas eu falo exatamente isso, porque às vezes a pessoa precisa de um abraço, esse acolhimento, né? E a gente na correria do dia a dia, nem sempre a gente consegue, né? Mas como eu estou agora, eu falo isso toda a vida. Minha filha tem uma amiga que fala, nem vem com essa história, porque é mentira sua. Falei, eu tô desacelerando. Eu falo, também não acredito, não. Ela fala pra ela, não vou estudar mais, eu não vou fazer mais nada, pra mim já deu, não quero saber. Ela fala, tá bom, depois a gente conversa. Aí quando ela me conta, você tá fazendo o que agora? Eu falei que eu não ia fazer nada. Falei, mas é mentira, eu vou fazer sim. Eu não consigo. Você falou que você tem vários projetos pra esse ano, doutora. Tenho. A gente falando assim daqui da Lapa, né? Eu sou lapiana porque eu nasci na Lapa, né? Olha. Nasci na Lapa. Depois de muito tempo que eu voltei para Lapa, né? Eu conheci pessoas da OAB Lapa que foram assim fantásticas e eu tive um acolhimento muito grande na OAB Lapa. Então, a OAB Lapa, para mim, é uma grande família. Até falei isso essa semana. Realmente é uma grande família, né? Quando eu conheci, inclusive, a doutora Daniela, que minha amiga querida, que me indicou. A gente tem um projeto juntas. E aí, eu fui chegando lá na Lapa, comecei... Depois eu fiz uns cursos lá. E aí, eu me convidaram para ser coordenadora do grupo de estudos de família, direito de família, né? Fiquei um semestre, um ano, acho que foi. E na gestão passada, quando iniciou, eu fui convidada para ser presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões. Responsabilidade, né, doutora? Responsabilidade que eu entreguei agora, com muito carinho, né? Agora, falei, porque a comissão precisa ser oxigenada, precisa ter novos membros, nova diretoria, né? Então, agora a nova diretoria assumiu, terça-feira, e aí agora eles vão acompanhar. Só que, né, não ficou por aí, assim, lógico, né? São tantos os convites e os projetos. Eu fui convidada para ser
conselheira estadual. Nossa, né? parabéns, da UAB São doutora. Paulo, Que e a legal. nossa chapa ganhou. E eu sim. agora, dia 19 de fevereiro, parabéns. estou numa nova trajetória de conselheira estadual agora da UAB São Paulo, né? Nossa, que ótimo. Então, vai ser um desafio, né? E eu não sei, sei lá, são várias coisas que a gente vai ter que conciliar, né? Sim. Eu já também atuava no Tribunal de Ética, eu era relatora, né? E saí no final do ano por causa da eleição. Não havia incompatibilidade, mas até por questões éticas também, né? Sim. Então, agora eu estou conselheira estadual. Poxa, que legal, doutora. Paulo, né? Então, olha. quer dizer, são esses desafios. Sim. Fora outras coisas. Eu participo de um grupo de estudos de direito de família, a Comissão de Pesquisas do Direito de Família do IBDFAM. Sim. Tenho que escrever um artigo aí, essa manda pra tem até o final de fevereiro. São essas coisinhas, né? Que eu falo, não vou fazer, mas aí depois aí chega na hora, eu começo, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso? Mas vou ter que dar. Mas é assim, né, doutora? Assim a gente vai aceitando os desafios e a vida do advogado é isso e concilia tudo. E vai crescendo. Né? É isso e assim aí. A gente vai crescendo, a gente não pode parar. Eu penso assim, falo que eu vou desacelerar, mas quando eu falo, aí aparece uma coisa, aí aparece outra. Tem esse projeto que eu falei com a Daniela tem a revista Fator Jurídico. Sim. E essa revista, ela tem o meu bracinho ali, que é a Elas em Círculo. Que legal. É um projeto que esse ano a gente vai estar muito mais atuante. O ano passado fizemos algumas reuniões, trouxemos alguns convidados, mas diferente da revista Fator Jurídico, que ela tem um viés mais para o lado jurídico mesmo das questões, o Elas em Círculo a gente tem um viés mais para a cidadania. Né? A gente fala em direito e cidadania. Então, a gente quer trazer informações mais de cunho pessoal, que não seja especificamente para advogado, não seja especificamente para o ramo do direito, mas para toda a sociedade, para o cidadão. E eu, de uns tempos para cá, atuando, né, em causa própria, né, eu falo agora, então eu estou muito voltada para o direito da pessoa idosa. Sim. Né? Que eu sou uma pessoa idosa, né? Quantos anos a doutora tem, eu tenho 63 anos, né? Então eu já sou considerada idosa. E então eu estou voltada para essa linha, né, da gente falar sobre isso, que são coisas muito interessantes. Inclusive, quando eu falei, não tem muito a ver com idosa, mas tem a ver com a terceira idade, né? Quando a gente fala, o primeiro episódio lá da revista do Fator Jurídico, da Daniela, eu falei sobre o divórcio grisalho, né? Que é um tema que está em alta, né, que as pessoas não se dão conta, mas que as pessoas passaram depois dos 50, 60 anos, resolveram se divorciar. Por quê? Por causa da longevidade. Elas entendem que elas têm muito mais vida, né? A vida hoje não termina, me aposentei, acabou minha vida, não vou fazer nada. Primeiro que as pessoas para se aposentar vai demorar muito, né? E quem está se aposentando com uma qualidade de vida, com qualidade de vida. E ainda com muita vida pela frente, com muita possibilidade de viajar, de fazer cursos, de reestruturar a sua vida. É isso mesmo. Né? De reestruturar a sua vida. Então, diante disso, muitas pessoas, elas têm se divorciado, porque aquele caminho não é mais. E como essas pessoas trabalharam muito tempo, ou as pessoas já se separaram literalmente, cada um dentro da mesma casa, mas sempre achando, não, nós agora estamos juntos, a gente tem que ficar até morrer. E aí as pessoas começam a perceber que não, que aquelas pessoas que de repente elas estão juntas são pessoas desconhecidas. Ao longo do tempo. E isso causa um desgaste. E aí as pessoas estão tendentes a se separar. Então teve um grande número de divórcios grisalhos, né? Então são situações que eu comecei a pesquisar. Outro tema que eu vou pesquisar, que eu vou precisar escrever um artigo agora, que a gente fala do envelhecimento e a vulnerabilidade na era digital. É outra situação. Muitos casos de estelionato sentimental. Bastante, doutora. Essa é uma outra situação. E que as pessoas precisam de informação. Isso. Né? As mulheres têm que saber como é que funciona, qual é
né? Como a pessoa age, né, doutora? E essa revista nossa, né, esse projeto do Elas em Círculo, a gente tem a intenção de trazer essas informações, porque as pessoas, elas não têm noção disso. E a gente tem que pensar no lado, quando a gente fala da vulnerabilidade, a gente fala da solidão. Sim. Né? Então, as pessoas de uma certa idade criaram os filhos, cada um foi seguir o seu caminho, e os pais acabaram ficando sozinhos. Sim, né? Sim. E muitos não têm atividade, nem todo mundo é que nem eu, que tem 500 mil coisas para fazer, mas às vezes você fala, não, e muita gente também acha que não tem mais condição de fazer. Não tem, já passou minha fase, não tenho mais, não quero fazer mais. E vai ficando fazendo o quê? Sentado numa cadeira, numa poltrona, mudando os canais da televisão e vendo só isso. E deixando... Então, quando de repente ela se sente solitária, e aí ela entra numa rede social qualquer e encontra os amiguinhos imaginários... Sim, sim. Aí é que as coisas acontecem. Por quê? Porque ela tem a atenção de uma outra pessoa que está do outro lado da tela, que você não sabe quem é, na verdade, né? E muitas vezes elas são envolvidas por essa situação e não é que a outra pessoa vê... Claro, tem situações. Não é que a pessoa vem e oferece ali um golpe. Não! Ela mesma, às vezes, ela espontaneamente, ela vai... Por quê? Porque ela encontrou naquela pessoa, que ela imagina que seja, encontrou o afeto. Então, se isso sentiu é importante e quer retribuir de alguma maneira. Exatamente, e quer retribuir de alguma maneira. Então, eu sempre falo isso. O que eu acho muito importante que as pessoas olhem para os seus idosos. Isso é muito importante. Eu sei, a gente entende que a vida é dinâmica. Sim. De todo mundo, né? Então é aquela correria, não tenho tempo. Eu falo, eu tenho bom, até a Dani falou, não esquece de falar da sua mãe. Falei, não precisa falar que eu não vou esquecer. Porque eu não esqueço de falar da minha mãe. Minha mãe, porque minha mãe é atípica. Minha mãe tem 93 anos, super ativa. Que bênção, né? Super doutora. ativa. Né? E assim, eu falo que eu ligo pra ela todo dia, não ligo, né? Mas assim, praticamente todo final de semana, domingo eu tô lá, mas a gente tem um outro contato das nossas parcerias, né? Da gente sair de vez em quando, fazer, como diz, as nossas peripécias, Sim. né? A gente vai, todo mês praticamente, vai no médico, que assim é comigo, né? Então a gente vai juntas nessas peripécias. Então, mas as pessoas precisam voltar, porque eu falo, a intergeracionalidade é uma situação hoje que as pessoas precisam se prestar mais atenção. Então, tem muitos jovens que eles não têm paciência, sabe? Não têm respeito. Sim. Então, tudo aquilo que o idoso fala é bobagem. E não sabe de nada. Não sabe de nada, isso aí é do seu tempo. Seu tempo era assim. Hoje seu tempo era assim. Hoje não. Hoje é diferente. A coisa é diferente. E não consegue absorver o ensinamento, que eu falo do ensinamento ancestral, que isso é fantástico, é fabuloso. As histórias que os idosos têm para contar. Então, a gente precisa Deixa eles contarem as histórias. Não se perder, né? A história da família. Minha mãe tem tantas histórias para contar, ela sempre conta história. A vida da gente foi, desde de sempre, nós fomos banhados por muitas histórias. Minha mãe tem uma imaginação fantástica. Tem aquelas que são... Que ela ouvia, né? Dos tios dela e ela conta. E quando eu falo da Dani, né? De falar da minha mãe, porque eu falei minha mãe atípica. Minha mãe, ela nasceu no interior, veio para São Paulo com 11 anos, trabalhar e tudo mais. E minha mãe estudou até a 2ª série do primário que existia antes, né? E aí, no decorrer do tempo, mas minha mãe sempre foi muito estudiosa, sempre foi muito detalhista. E depois de um tempo, vieram os filhos e tudo mais, nós éramos 6 filhos, né? E ela sempre ali. Ela não trabalhava, né? De vez em quando fazia umas coisinhas outras, porque meu pai não era pessoa que não gostava que mulher trabalhasse, mas ele trabalhava muito para suprir todas as necessidades da gente, né? Trabalhava dos 6 filhos e esposa. Trabalhava mesmo. E aí minha mãe sempre ali, ensinando
tomando a lição de todo mundo, e ela mesma fala, eu aprendi muito com vocês. E ela foi aprendendo. Então, em cada fase da vida, ela estava ali, ela conseguia fazer com que a gente entendesse as coisas, porque eu falo, meu Deus, se eu tivesse estudado até a segunda série, eu não sabia nem escrever meu nome, né? Não, mas ela foi indo. E depois dos filhos criados, quando ela tinha praticamente a minha idade, um ano a mais, né? Que a minha mãe tinha 64 anos, ela resolveu trabalhar. Ela falou, vou trabalhar. Olha. E resolveu estudar. Poxa vida. Aí ela voltou a estudar, ela fez aquele telecurso, né, que tinha. A melhor aluna das escolas e estuda. Que orgulho. Minha mãe é muito detalhista e sempre foi assim também com a gente, né? Que a gente também tinha exigente, sempre foi. Ouviu, Ana Luísa? Minha filha. Ela sempre foi muito exigente. E foi com que todos estudassem, fez com que todos nós estudássemos, né? E aí ela foi estudar, foi trabalhar, foi fazer o curso dela terminou até o ensino médio, tem uma foto linda dela de beca, sabe? Muito bacana mesmo, de formatura. Que legal. Aí ela falou, a faculdade eu não vou fazer não. Deus tá aqui pra mim, tá bom. E minha mãe escreve, ela escrevia minha mãe é poetisa, né? Escreveu muitas poesias, foi homenageada em vários lugares pelas poesias dela, né? Eu falo que ela toca violão, ela pinta, né? Então ela é diferente. Minha mãe não é a vovozinha que fica lá esperando pra fazer bolinho de chuva. De vez em quando ela faz. Até foi bom que outro dia ela fez, fazia anos que eu não comia um bolinho de chuva. Aí nós chegamos lá, aí minha filha foi lá, né? Ela falou, não, eu vou fazer um bolinho. Falou, nossa, eu não tá nem acreditando. Fazia anos, né? Aí fez bolinho de chuva, mas não é... Que todo mundo ama bolinho de chuva. Todo mundo ama, mas ela não é essa típica do crochêzinho, não, nada disso. Ela é muito ativa mesmo, até hoje. Ela sai para fazer as coisinhas dela, as comprinhas dela e tudo mais, né? Então, é nesse sentido que eu falo que a gente precisa prestigiar a nossa ancestralidade, né? Mesmo. Porque tem muita história para contar. Então, ela contava as histórias. Tem as histórias que a gente lembra, nem todas a gente lembra, mas ela lembra todas. E todos os netos lembram também, sabe? Aquela história que a avó contava, a história do macaco, a história do sapo, a história não sei de quem. E sempre foi isso, né? E, então, é nesse sentido que eu falo que a gente precisa pensar e colocar essas situações, trazer a realidade, né? Essa realidade da pessoa idosa. Porque hoje, a pessoa idosa está aí, a sociedade precisa aprender a conviver com o novo velho, né? Que eu falo, né? Até a gente fez um evento na Lapa no ano retrasado, falando exatamente, né? A família, o etarismo e a família frente ao novo velho. Né? Pra gente vencer essa barreira, transpor essa barreira do etarismo, idadismo. E hoje, que nem a USP, tem programas fantásticos, tem vários cursos para terceira idade. Né? Que as pessoas às vezes nem sabem. Não sabem. Então, é isso que a gente quer fazer esse ano. Eu conheço um professor lá da USP que ele fala muito sobre isso. O doutor, ele é um médico e professor. E ele fala muito tem um livro sobre idadismo. Tem uma senhora muito bacana também que eu conheço que fala sobre isso. Tem uma amiga querida que escreveu um livro também sobre idadismo. Então, são várias coisas que a gente precisa trazer, que a gente precisa falar. E a gente, nesse ano, no nosso Elas em Círculo, nós vamos focar sobre esses temas, sabe? Trazer essas informações para as pessoas, né? Para que elas tenham acesso a tudo isso. Né? Doutora, você sabe que você falando... E são assuntos de extrema importância. Essa semana mesmo eu estava atendendo um cliente no escritório e coincidiu exatamente com o que a doutora está falando. Com 70 anos e ele estava comentando comigo que ele se divorciou. 50 anos de casamento, né? E aí ele tava me contando a situação, né? Tudo que aconteceu e a gente tá em janeiro, ele se divorciou em setembro depois de 50 anos. E às vezes você fica pensando, gente, mas existe isso ainda? Porque depois que você viveu 50 anos, a gente acha que meio que o fluxo já continua. E não, é isso. As pessoas querem viver melhor, né? Eu acho que as pessoas entenderam que elas vão viver mais, isso, que elas têm que cuidar da saúde, que é um novo idoso. Eu não sei se a doutora já viu, mas tem até no Instagram...
que tem lá um post que o rapaz fala, poxa, agora que chegou a nossa vez de ser veinho, de fazer crochê, de não sei o que lá, os velhos de hoje em dia não, querem ir pra academia, querem viajar, né? E é isso, né? Que nem as filhas. Um dia vi uma da moça, mãe, quando é que você vai vir buscar as crianças aqui? pra passar o final de semana com você? Não quero nem saber, não quero saber de neto não, cada um que cuida da sua vida, eu vou viajar. E aí você fala exatamente isso, 50 anos de casado, como é que se desfaz um casamento desse? Claro, não é fácil, né? Sim. Tem toda uma trajetória por trás, tem que vencer os filhos, porque eles acham absurdo, agora como assim? Agora, né? E é tudo muito diferente, né? É verdade. Mas está acontecendo, exatamente isso, eu quero viajar, vamos passear, vamos fazer, porque as pessoas, elas entendem hoje que elas chegaram num ponto e falam assim, hoje eu posso escolher. Sim. Eu posso escolher. Eu não dependo. A mulher não depende mais. E por incrível que pareça, a iniciativa é da mulher, né? Se bem que não precisa ser no divórcio grisalho. Eu acho que em qualquer situação de divórcio, pelo menos nessa minha trajetória, a iniciativa dos divórcios, ela é 90% feminina. O que a doutora entende que aconteça? Acontece que o homem, ele é acomodado, Entendi. Eu acho, né? Nesse sentido. Muitas vezes eles veem que não tá legal, tal, mas... acho que aquilo mas começar de novo... Não, tá ótimo assim, agora vamos tentar. E a mulher, ela é mais decidida, porque a mulher é mais sentimento. Sim. Né? Muitas delas, não vou dizer que são todas, né? Claro que você tem um mix da razão e a emoção, né? Então, ela é muita emoção. Só que ela percebe que aquele lugar já não lhe pertence. E hoje, depois de essa, digamos, liberdade, vamos dizer que sim, vai? Vamos dizer que sim. A gente tentando vencer o machismo e o patriarcado. Então as situações, elas ficam mais claras. Sim. Você vê a possibilidade de falar, eu não quero isso para mim. Eu não quero ficar o resto da minha vida lavando, passando, cozinhando e não sendo vista. Né? Então chega uma hora que você fala, não, eu não quero mais. E pro homem é cômodo, porque quem é que tá ali lavando, passando, cozinhando? Exatamente, né? Então, exatamente. Claro, não é só isso, mas isso também, né? Então sim, faz parte. Então chega nesse momento, ela fala, não vai. E quando ela decide que ela vai se separar, ela decide. Não tem volta. É muito... Eles até assustam, né, doutora? Nossa, é um choque. Mas agora não sei o que aconteceu com essa mulher. O que está acontecendo? Quem está virando a sua cabeça? Só pode ser quem alguém está virando a sua cabeça, porque senão você não tomaria essa decisão. Aí, mais uma vez, você vê que o menosprezo da potencialidade, da racionalidade da mulher, né? Não, você não faria isso. Alguém está te influenciando. Exatamente. Né? Então, são muitos. Eu podia ficar aqui a tarde inteira devagando. Doutora, são muitos assuntos importantes, né? Eu ouvindo a doutora falar, são assuntos atuais, são assuntos reais e são assuntos que precisam ser falados, precisam ser divulgados, porque eu acho que até tudo que está acontecendo também é informação, né? Sem dúvida. Hoje, eu não sei, mas eu sinto que por muito tempo o meu ideal era trabalhar para criar meus filhos, né? Agora, eles já estão meio criados. E eu sinto uma necessidade também de ajudar o meu próximo. Não só como antigamente, né? Por conta de sobrevivência, né? De ter que trabalhar, de ter que criar filho. Mas também para que o meu próximo saiba tudo que ele tem direito, né? É o que a doutora está fazendo. Propagando informações que vão melhorar a qualidade de vida de outras pessoas. Isso. Né? E o idoso precisa disso mesmo. Não, é muito importante isso. Eu falo sempre, né? Às vezes quando a gente fala em vulnerabilidade, a gente pensa nas crianças. Claro, são vulneráveis também, mas a gente precisa pensar também naquele que já viveu, que já trouxe pra gente tanto aprendizado, que muitas vezes deixou de fazer para que a gente fizesse. Sim. Né? Sim. Muitas vezes isso acontece. Quantos pais, quantas
não falo nem mulher, não, aqui eu falo são os pais mesmo, Sim, né? Pai, mãe, deixaram, se furtaram de tantas coisas na vida para proporcionar aos filhos a condição para que eles conseguissem chegar a um lugar, né? Sim. Que eles conseguissem ter um futuro. Então, eu acho que isso é importante hoje, você voltar. E a pessoa fala, não, ai, minha mãe tá muito chato. Vamos colocar numa instituição de longa permanência. Lá ele vai ser muito bem cuidado. Será? Vai, eu acredito, profissionais estão lá para isso. Mas e o carinho? E o afeto daquele que não mediu esforço nunca para que você tivesse uma vida digna? A gente precisa pensar nisso. Eu brinquei com meu filho esses dias, que eu falei, olha, Felipe, você pode me mandar para uma casa de repouso, mas uma boa, hein, Felipe? Falei brincando assim. E aí depois eu tava assistindo aquele documentário que é das pessoas que vivem mais que 100 anos, né? Sim. Que existem alguns lugares do mundo que as pessoas vivem mais que 100 anos. E eles falaram nesse documentário que quem vai para uma casa de repouso, às vezes, vive de 2 a 6 anos a menos do que as que não vão. E aí eu já liguei para ele e falei, Felipe, suspende a casa de repouso, vai ter que cuidar de mim. Eu falo pra minha filha. Falei, sabe, você é filha única, quero nem saber. Falei, já tô fazendo. Aí ela fala, ai, mãe, você fez? Falei, não, eu sei que eu tô fazendo, é minha poupança, viu? Vou cobrar lá na frente. Mas é verdade, porque não tem afeto. Claro, existem casos e casos. Sim, tem casos que a gente não tem que é necessário. É necessário. Sem dúvida. Né? Eu tenho uma cliente que ela relutou muito, muito, muito para colocar a mãe na casa de repouso. Mas a própria terapeuta dela falou, você não tem condições de ficar com ela. Sim. Ela precisa de um outro tipo de... Ela precisa de tratamento. Ela precisa de um outro tipo de auxílio. E outra, ela estava com Alzheimer. Ela falou, ela nem te reconhece. Então, não adianta você vai adoecer. E ela adoeceu quando colocou, depois... Aí ela foi indo, ela entendeu. Mas então, são situações e situações. Agora, você tirar uma pessoa de dentro da casa dela, porque ela tá sendo... Você acha que ela tá te incomodando, aí é... Sim, sem dúvida. Né? Eu tenho uma cliente que a mãe dela foi para casa de repouso, porque também era necessário, porque as filhas também já estavam com uma idade um pouco avançada, com 89, e fez o ano passado 107, Nossa! indo pro 108. Existem as exceções, né, doutora? Que bacana! Mas é isso, né, as pessoas realmente vivendo mais, e é um lindo trabalho, viu, doutora? Então, mas agora vamos empenhar nisso, eu já pensando o que eu tô falando, pensando na causa própria, né? Doutora, e ouvindo a doutora falar, eu fico pensando, como é bom quando a gente chega, ou 50, que no último podcast eu falei assim, eu cheguei aos 50, eu tô feliz, eu tô ótima, né? Sim. E eu vejo que a doutora tá com 63 anos, e tá linda, e tá ótima, e é isso, né? É isso que as pessoas têm que entender. A gente cuidando da saúde, a gente chega longe, a gente tendo as atividades, né? É cada vez mais pra frente, né, doutora? A vida é dinâmica. Sim. Eu falo sempre isso, até quando eu falo do direito de família, né? Eu falo do direito de família é dinâmico, não existe nada de exato. Cada família é uma família, cada situação é uma situação, e a gente vai a cada dia aprendendo, porque as famílias estão mudando, né? E elas estão mudando. O que era uma família antes já não é mais, é totalmente diferente. Então é tudo diferente. E as pessoas, elas têm que acompanhar isso, né? Quando eu falo da minha mãe, eu falo exatamente isso, porque ela acompanhou o crescimento de todos os filhos dela. Então, hoje, ela tem uma cabeça muito boa, uma cabeça evoluída. Claro que ela tem determinadas coisas que são da época dela, que aquilo a gente fala, não, isso aqui, ela mesmo fala, isso aqui pra mim é um pouco demais. Mas tem coisas que a gente fala, existiu uma evolução. E a gente precisa dessa evolução. Porque enquanto a gente está cuidando da saúde, né? A saúde, alimentação, tendo momentos de lazer, tendo amizades, né? Tendo companhia, tendo pessoas, você saindo, viajando, assistindo filme, teatro, sei lá, fazendo aquilo que gosta. É totalmente diferente. Então, você se sente vivo, se sente ativo. E aí, você não percebe que tem a idade passa a ser secundária. Porque a sua mente, ela está ativa.
Então, você nem pensa, eu tenho 60 anos, ai, meu Deus. Né? Não, tenho 60 anos, tá tudo bem. Sim. Né? As academias para terceira idade também ajudam muito, né, doutora? O final do ano passado eu fui assistir uma peça, na verdade não é uma peça, foi um espetáculo de dança, com pessoas de 60, 80 anos, maravilhoso. Então, né? E dançar faz tão bem. Faz bem, nossa. Então, são essas coisas que a gente precisa pra gente poder prosseguir e fazer parte da nossa vida, que a vida agora, e pensar que a gente vai viver muito, as pessoas vão viver muito, e começar a cuidar. E começar a cuidar dos jovens para que eles entendam que as pessoas vão viver mais. Sim, né? sim. Então, vamos tentar mudar esse ritmo aí, mudar a vida, né? Que agora, daqui pra frente, é isso. Segure os velhinhos, porque eles estão aí. E outra, sem contar na economia, né? Quando a gente fala da economia prateada, é a economia que move... gera muita renda. Sim, né? Sim. Gera muita renda, principalmente com relação às viagens, né? Você vai viajar, quem tá nos navios? Velhinhos. Quem tá no avião? Os idosos. Vivendo. Isso é importante. E aquilo que eu falo, a gente precisa viver. E seguir a tecnologia, seguir o avanço. Tá tudo mudando? Tá, vamos mudar também. Dentro claro, que a gente tem que ver a limitação e a possibilidade de cada pessoa. Mas... vamos embora, pega o barco aí, o bonde, vamos embarcando nessa. Quando a gente não sabe, a gente pergunta e vai acontecer. E fazer uns cursos também em relação ao celular, né? Sim. Tem celulares com letra maior, tem vários aplicativos. Tem que fazer curso. É assim, seguir a vida, porque não tem mais como a gente ficar parado. Se você ficar parado, você fica aquilo mesmo. Você vai ficar parado esperando a morte chegar. Sim, né? sim. Mas eu acho que a gente tem que ser mais ativo, tem que buscar conhecimento, leitura, tecnologia. A tecnologia, então, ela tá aí e não tem como não vai voltar mais, Sim, né? verdade. Então, a gente tem que acompanhar. Eu falo que eu cheguei na época do computador, né? Então, eu era da época da máquina elétrica, da máquina de escrever. Fez curso de datilografia, taquigrafia. E aí veio o computador, que era uma coisa de doido. E foi indo, e a gente foi se aprimorando. Hoje nós estamos na era digital. Os processos físicos, eu ainda tenho um lá em casa, que eu preciso devolver, que eu peguei esses dias. Mas é um caso. E aí você vai e... tudo não era digital, então você não precisa mais de pegar ali das coisas, mas você precisa entender, né, a dinâmica. Sem dúvida. E assim a gente vai, não sabia, o que é o WhatsApp? Ninguém sabe, não sabe? Peraí, vamos lá aprender. O que é Facebook? Na época, Facebook. É isso, é Instagram, é não sei o quê, o que tem mais? Vamos aprender. E assim a gente vai indo, e vai acompanhando, e vai evoluindo, e a mente vai abrindo, né? E aí você fala, a pessoa fez 100 e poucos anos, com certeza, ela vai evoluindo e vai falar, não, isso daí pra mim também é normal. Claro, com uma certa limitação, porque não tem como, lógico, né? Faz parte do desenvolvimento natural do corpo, né? Exatamente. Da mente também. Mas a gente vai seguindo. E aí, vamos embora. É isso aí. Doutora, eu vou fazer 2 perguntas. Eu quero saber o seguinte, se nessa experiência toda, se teve algum caso que a senhora, emblemático, que a senhora lembra com carinho, ou com algum tipo de sentimento, né, que te... Essa é uma pergunta, e outra pergunta em relação ao seu trabalho. Qual é hoje o seu trabalho principal? E... qual é a diferença que você acha que tem no seu trabalho? Qual é o seu diferencial? Tá. Assim, meu primeiro... teve várias situações, né? Que a gente nem lembra, assim, tão peculiares, mas teve uma que chamou muita atenção. A primeira, que foi muito bacana, que foi o meu primeiro recurso especial, chegar lá no STJ. Falei, não acredito, consegui! Essa foi fantástica, né? Eu tenho um especial e extraordinário, que realmente tipo Tô na Globo. Tipo Tô na Globo. Nossa, eu falei, olha só, né? O desembargador lá, que foi lá e deu, o ministro, e que acatou, né, a minha tese e tal, e foi bacana, isso foi. Agora, um caso muito desafiador, que não foi bacana, que foi muito
muito triste, assim. Eu falo, quando a gente trabalha com situações de família, a gente precisa ter um olhar diferenciado, que eu vou responder essa, mas já respondendo a sua segunda questão. A gente precisa ter um olhar muito diferenciado e a gente precisa ter um feeling. Porque, às vezes, a pessoa está falando uma coisa para você, mas ela está planejando outra, né? E eu tive um caso, o ano passado, que foi assim, que me marcou muito, muito, que fez até eu repensar se eu queria continuar na área da família. Foi um caso de um suicídio, né? Voltado por uma situação de alienação parental e uma coisa muito complicada. Claro, essa pessoa já tinha um histórico de outras situações, né? Sim. Já não vou dizer desequilíbrio, mas assim, ele tinha uma situação que ele estava tratando e tudo mais, tal, mas o fato dele se distanciar ser distanciado dos filhos, ele fez, nossa, foi uma trajetória muito longa. Nós trabalhamos mais de um ano, conversando muito, ele entendendo que precisava mudar a forma dele ser, porque fala, não, realmente, eu sou uma pessoa muito dura, eu quero ser menos, vou para poder reconquistar, para poder fazer acontecer isso, aquilo. Ele, ai, doutora Maria, você me ajuda muito, vamos conversar. Aí ele ia lá, conversava comigo, e ele falava, toda vez que ele ia no escritório, ele me levava um vinho. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô ficando embriagada. Ele falou, não, eu sei que você gosta de tomar um vinho. Eu falei, tá bom, vou te levar um vinho. Eu falei, tá bom. E assim a gente conversava muito. E aí, de repente, as coisas da vida dele mudaram, uma pessoa que estava numa situação bacana de vida, teve umas perdas e tudo mais. E, de repente, ele simplesmente não suportou. Entendi. Então, isso para mim foi, assim, um grande... Até um divisor de águas, né? Que eu falei, eu não sei se eu quero mais trabalhar nessa área. São os baques da vida, né, São os baques da vida. Mas aí você fala, aí nessa sequência vem um outro que fala, não, mas vamos fazer assim, vamos fazer assim. Aí você vai indo, né? E sempre aquilo vale como uma lição. Mas foi um caso, assim, que me deixou muito, 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 muito triste, né? Porque eu vejo que... é um recado que eu dou sempre para as pessoas, sabe? Quando a gente age, a gente fala alguma coisa, a gente não sabe quem está lá atrás ouvindo. Né? E às vezes a pessoa tá ali e você age de uma tal forma e você não sabe como ela vai receber aquilo. E às vezes ela recebe assim, tudo bem, meus filhos não estão aqui hoje, mas vai estar amanhã, não sei o quê. Aí de repente não, ele recebe aquilo como uma perda, né? Uma sentença. Como uma sentença que poderia ser revertida, seria revertida, seria. Mas você age, então às vezes a gente tem eu digo assim, como uma sentença de morte. Foi uma sentença de morte, Às vezes você age com um propósito sem perceber o que vai acontecer lá na frente. Então, não quero mais que você veja essas crianças. Tá, tudo bem, não vou ver hoje, vou entrar na justiça, vou tentar, não sei o quê. Não. Só que aí, aquilo vem de uma tal forma, por quê? Porque a pessoa já está passando por uma série de outras coisas, por várias outras situações, e a coisa que poderia ser desse tamanho, ela acaba se potencializando. E aí a pessoa não consegue. Então, eu acho que as pessoas precisavam ter mais empatia. As relações familiares, elas são relações complicadas muitas das vezes, porque tem uma série de situações por trás. Né? Então, são muitas vertentes, muitas. Não é aquilo assim, a matemática que 2 mais 2 é igual a 4. Não é assim. Né? Então, tem muita coisa. Mas, se elas conseguissem olhar um pouco mais para o outro com empatia, eu acho que as coisas seriam diferenciadas. Se colocar no lugar do próximo. Se colocar no lugar do próximo e não utilizar de filhos, muitas das vezes, para atingir o outro numa situação que não tem nada a ver com os filhos. Sim, isso é péssimo. Então, a gente fala sempre isso, né? Fala, a gente precisa separar, né? Deixar do lado. Aqui, a gente fala, é a parentalidade. Aqui é a conjugalidade. Então, a minha relação com o meu marido, com o meu companheiro, sei lá o quê, é uma. A relação filho é outra relação. E é uma relação perpétua. Sim. Né? Então, essa relação é uma relação que ela tem nuances, ela é mutante. E essa não. Às vezes,
a pessoa acha que está prejudicando o ex-companheiro. Isso. E, no fundo, ela está prejudicando o seu próprio filho. Exatamente. E ela não consegue entender. Às vezes, o que ela pensa, a situação que tem na cabeça dela, de vingança, muitas das vezes, porque realmente, e pode acontecer mesmo, Sim. nós estamos aí, porque nesse uma hora que você não quer só apanhar. Sim, Você sim. fala, não, eu cansei de apanhar, agora eu quero arrumar uma forma de bater também. Só que às vezes você vai encontrar uma forma de bater, não é a correta. Sim. Né? Você vai utilizar aquele para chegar nesse. E sem perceber quem é que está sofrendo. Sim. Né? Então, agora, que nem nesse caso, criou-se uma situação complicada, que agora essas crianças ficaram sem o pai. Né? De verdade. Sim, exatamente. E era essa a intenção, e eu tenho certeza que não. Não era. Mas às vezes é irreversível, Era né? irreversível. Então, de repente, era para dar né? Vamos dar um sustinho aqui, sim. né? Mas não se esperava esse desenrolar. Então, às vezes, a gente precisa repensar isso, né? Então, são duas situações que realmente me deixaram assim... Sabe? E toda ação tem uma reação, né, doutora? E a gente nunca sabe qual será a reação do próximo. Não sabe qual será a reação do próximo, né? Mas é isso, né? Nessa trajetória minha aconteceram várias coisas e essa daí foi uma delas. Mas várias outras muito positivas, né? O fato da gente acompanhar, tem uma família que eu acompanho desde que o pai faleceu e a gente vai trabalhando por várias situações, ajudando aqui e ali. Acontece, é o inventário, é a empresa que não está funcionando, que precisa mudar, são dívidas de tributárias, e sabe, você vai conseguindo contornar, e tem um caso que esse rapaz, quando ele faleceu, a filha dele tinha 2 meses. Nossa. Hoje ela é dentista. Olha aí que eu legal. falo, meu Deus, eu vejo assim, eu falo, nossa, eu tô aí todo esse tempo com vocês. E aquilo, sabe, é uma satisfação de ver vencer, essa família vencer tantas barreiras, sabe? Então, são coisas assim que fala, não, vale a pena. Né? Vale a pena a gente trabalhar, vale a pena a gente seguir. E hoje eu tô assim, né, voltado, sim, tenho as ações de família, o que eu falo do diferencial? O meu diferencial é que eu trato meus clientes como, assim, eles não são clientes. Não é um número, sabe? Sim, é uma pessoa que eu converso, que eu quero saber. Pode ser, já me falaram que talvez seja errado, porque a gente tem que dividir, não é assim. Mas tem coisas que não dá, né? Então, eu sou muito assim, eu quero saber exatamente o que está acontecendo, eu ouço muito, né? Então, esse é um trabalho artesanal que eu faço. É um trabalho, não é aquilo que você vai fazer uma advocacia de massa, mas é um trabalho, é aquele trabalho com dedicação. Sim. Então, é isso, né? E esse eu acho que é o meu diferencial. E a gente conversa muito, a gente dá muita risada, converso, assim, né? Às vezes eu falo, vamos aconselhar, até pelo fato das pessoas verem que eu tenho um pouco mais de experiência, Sim. né? Então eles querem ficar ali, como diz a outra, eu quero sugar tudo que você pode me oferecer. Sim. E assim, essa é a minha trajetória. E assim, a gente vai trabalhando dessa forma e tô indo com as minhas indicações de anos e anos e anos. Inventário. Inventário, eu gosto muito de fazer inventário. Judicial. Eu gosto, tem das duas formas, né? Mas tem muitos casos que as pessoas querem ainda fazer o inventário judicial, até por fato de que da justiça gratuita, né? A gente precisa pensar nisso, porque às vezes a gente consegue a justiça gratuita no processo, você não vai pagar o registro, né? Então, estão várias situações que a gente precisa. Mas o extrajudicial veio assim, maravilhoso. Eu acho que a gente precisa, tem muita coisa para ser feita no extrajudicial, né? Que a gente precisa mudar. E isso, para mim, assim, eu estou aprendendo a trabalhar com isso, porque tudo era judicializado, tudo. Verdade, e hoje a gente quer que o Estado esteja mais afastado de tudo, né? Que as pessoas consigam delimitar os seus espaços, a sua vida, que elas consigam direcionar a sua vida. E que a gente consiga fazer tudo no extrajudicial, que é muito melhor do que você ganha tempo, você vai receber do mesmo jeito, né? Então, a gente precisa pensar nessa nova fase. E para mim, o extrajudicial é fantástico. Né? Eu também acho excelente. Excelente. Quando a gente consegue também um tabelião bacana, que nós temos uma que é super fantástica também, super amiga nossa, né? Que inclusive tira nossas dúvidas, né? Então, é isso. Mas a gente vai trabalhando nas duas vertentes e
sempre pensando na menor intervenção do Estado nas relações familiares. Ajuda muito. Ajuda muito. E pensar também na mediação, que é uma situação também que eu acho bastante interessante. Entendi. E, por exemplo, as pessoas que querem te procurar, quais as outras ações que a doutora faz? É mais inventário? Não, eu faço inventário, eu faço divórcio. Estou trabalhando agora também, entrando no nicho de regularização de imóveis também, né? Que eu tenho uma casa no interior e às vezes a gente vê que lá os imóveis são muito irregulares, então a gente está pensando, trabalhando nessa fase. Volto ao trabalhista, querendo ou não, às vezes a gente volta ao trabalhista, né? Mas assim, o foco mais é família mesmo. Tá. Doutora, você quer deixar o seu telefone, Instagram? Eu vou deixar meu Instagram. Endereço. Meu Instagram é @mariacristina.silva.costa. Estou eu lá no Instagram, quem quiser me procurar. Porque hoje não é mais o site, né? É o Instagram. O Instagram tem tudo, tá tudo lá, né? Aí eu acho bacana do Instagram, porque aí eles veem também a gente como pessoa, né? Isso. Porque você fala, porque você não tem só essa advogada ali, séria, sentada. Não, eu não sou essa pessoa. Eu sou, isso que você tá vendo aqui, sou eu. Eu sou, então lá tá a advogada, tá a mãe, a filha, a esposa, a irmã, todo mundo lá. Então sou eu, aquela pessoa que tá lá multifacetada. Sim, exatamente. Né? Então, eu acho que então, o Instagram mostra muito quem a gente é verdadeiramente, né? Então, meu Instagram é esse, @mariacristina.silva.costa. E acho que lá também tem os dados telefônicos, tem tudo, né? Acho que isso é interessante. Tá? Você sabe que tem muitas pessoas, às vezes, que tem aquela impressão que o advogado é uma pessoa distante, né? E até porque antigamente realmente existia essa certa distância entre o advogado e o cliente, né? Mas hoje eu acho que tá mudando muito isso, né, doutora? Eu acho que o relacionamento entre o cliente e o advogado tá mais próximo, né? Sem dúvida. Porque é necessário também, né? Não, precisa, né? Até para criar uma situação para você ter uma proximidade, né? Aí eu falo assim, mas aquele advogado nem olha na minha cara. E tem, viu? Sim. Tem, porque eu ouço muito comentário. Não, o advogado não olha na minha cara, o advogado não fala comigo, ele não me dá informação. Então, não, eu falo, não, entra lá, a gente conversa, quer ver o processo, é assim, é assado, não tem problema nenhum de discutir petição, muito pelo contrário, eu gosto de discutir a petição com o cliente, porque eu sempre falo isso, quem sabe dos fatos é o cliente. Sim. Aí a gente vai ter que adequar aquilo ao direito, mas os fatos, quem sabe é ele. Então a gente vai, coloca, mas é isso mesmo que você quis me dizer? Porque assim, a vida da gente é um eterno telefone sem fio, né? Você fala, eu entendo A mais B, ou eu entendo mais ou menos. Então a gente sempre que termina, a gente conversa, escuta. É isso? Tá certo? Vamos tirar aqui, vamos pôr ali dentro, claro, da possibilidade e tudo mais, né? Então eu acho que isso também gera uma proximidade, né? De você falar assim, não, isso aí a pessoa tá fazendo aquilo ali que realmente é o que eu entendo. Tem coisas que a pessoa quer pôr também que não tem, né? Aí tem coisa que não dá. Mas quando dá, é isso que eu falo, a gente vai adequando e aí a gente consegue, né? Mas é isso. É isso mesmo, doutora. Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade. Foi muito bacana. Passa tão rápido, né? Aí ele já começa ali, é que a gente não gosta de falar, já percebi, sabe como é que é? Foi ótimo, doutora. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço e que você também tenha muito sucesso aí nessa sua trajetória. Que 2025 seja um ano extremamente iluminado. Amém. Depois a doutora volta em dezembro para contar o resumo do ano. Vou voltar, porque vai ser ano de desafios, Isso aí, a gente combina que você tá sendo o primeiro deste ano e será a última deste ano. Tá combinado. Doutora. Então obrigada, tá ótimo, gente. Muito obrigada e até o próximo.